Wo ist die Kamera? So, jetzt telefoniere ich gerade. Wo ist die Kamera? Die Kamera mache ich jetzt gleich aus. Kannst du anmachen. Nee, das kommt ja gleich dann automatisch bei WhatsApp. Ich sollte jetzt anrufen. Ja, natürlich. Ja, was mache ich gerade? Ja, weiß ich ja nicht. Ich rufe gerade an, ne? Ja, aber du warst nicht ohne Kamera. Nein, die Kamera kommt ja erst, wenn wir online Ja, aber sind. du hast aber doch auf den Hörer gedrückt und nicht auf die Kamera. Das Kamera-Symbol kann ich gleich im Nachhinein machen. Ja, das haben sie abgelehnt. Super. Nein, ich hab die Hand abgelegt. Ja? Du kannst auch jetzt in die Kamera Ja, mach schauen. das mal. Guck, jetzt haben wir schon eine Kamera. Die meine ich ja. Ich könnte noch wieder zum Friseur gehen. Das ist einfach richtig. Die Schere. Die Schere in der Küche. Also, ich will mal gleich ein Rasiermesser. Warum mal so richtig so ein Eierkopf da raus? Aber wie wollen die es denn jetzt handhaben? Der ist noch nicht da. Oder wollen wir ein Webmeeting machen? Nein. Also machen, das ist kein Problem. Ich würde nur sagen, estão tudo presente? Tipp mal. Soll ich tippen? Oder soll ich ihn... Hier kann man auch nur erraten. Hm? Hier kann man auch nur erraten, wo da Ja, klar, man kann es nur erwarten. Wo ist das Fragezeichen? Oder ich kann auch ein Webmeeting starten. Auch kein Problem. Warte mal. Kannst du mal anrufen. Lass mich gucken. Hier. Nein, nicht da. Ja. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Eu vou ver se eu consigo chamar o Dr. Fábio, pode ser? Pode ser. Na chamada? Sim, sim. Tá. Das ist ja. Ué, nada de novo. Scheint in Porto Alegre kalt zu sein. In der Partei. Das Problem haben wir nicht. Nein. Ich werde mich gleich zuerst vorstellen bei ihr. Genau. Fábio, eu tô te chamando no telefone do escritório, na chamada de vídeo, tá dando que tu não pode participar de chamada de vídeo neste momento. Então, eu não sei como é que a gente pode fazer. A chamada está sendo feita no ato do escritório. So, ich habe jetzt gerade hier das Mikro ausgemacht, damit dann das Ganze so ein bisschen kläglich ist. Ne? Ist wieder an? Fragen sind dann alle hier oben. Und dann kann man das alles klären. Ich könnte sagen, ich kann auch ein Webmeeting starten. Ne?
Ist egal, wenn er nicht da ist. Ich hatte jetzt vorhin mal was gesagt, dass ich eventuell gesagt, dass er nicht da ist, dass er im Büro anrufen würde, wahrscheinlich bei ihm. Nein, die wollen den jetzt dazu legen. Du kannst auch mit WhatsApp eine Konferenzschaltung machen. Die sind aber meistens so schlecht. Du erinnerst dich noch dran? Eu não tô conseguindo adicionar o Fábio. Tá bom. Então, o seguinte, Nossa chamada aqui. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Anke, sou uma amiga do Roger, tá? E ele no momento ele está aqui comigo, né, no Mato Grosso, tá? Sim. Esse também é o motivo, esse é o motivo também, porque na verdade ele não vai voltar tão cedo para Gravataí. Esse daí foi também o motivo dele pedir para poder participar ou fazer uma videoconferência naquela data do dia 24 de outubro, né? Sim. Isso daí também já seria a nossa primeira pergunta, né? Se a senhora já fez esse pedido no fórum. Weg ist er. Sie mag mich nicht. Schreib mal ganz kurz, sie soll mich anrufen, dann kann sie Fabio reinholen, okay? Sie soll mich anrufen, dann kann sie Fabio hinzufügen. Geht uns nicht? Nein. Die sind wieder weggeflogen. Weg? Mhm. Das machen wir nachher. Was soll es sein? Ach so, wohin fährt? Mhm. Okay. Oder soll ich ein Meeting kurz starten? Da kann sich dann jeder einloggen auch. Vinicius Lopez schreibt er. Ja gut, Geduld. Ja. Sie sind online? Warte mal. Ich jetzt nicht gesehen. Was heißt das? Lass uns einen Namen für Sandra geben. Also er will einen anderen Namen geben. Hat einen anderen Namen, haben wir. Weil er möchte ganz gerne die Konverse sozusagen abmachen. Goldmarie. Ja? Verstehst du? Goldmarie. Okay, jetzt hat gesagt, okay, das macht sie. Maria. Genau, schick jetzt nicht die Sachen verkehrt rum, nicht, dass die Goldmarie die Dinge kriegt. Ich kann das nicht. Okay. Ótimo nome. EU oder EU? Was denn? Ich. Agora. O erstmal. Agora. Eu. Eu. Ne, EU. U. Tenho. T-E-N-O-H-O. Ich mache mal jetzt Folgendes. Ich mache mal auch nebenbei ein Meeting auf. Okay, ich ganz kurz mal rechts runter. Schreiben. Die kommen. So, jetzt haben wir es. Vamos novamente.
novamente aqui. Mais uma vez. Soll ich frage mal noch, ob ich ein Meeting machen soll? Deveria funcionar. Senão o Roga sugere, às vezes, fazer uma videoconferência. Pois é, Momento. eu acho. Vamos tentar de novo aqui, senão a gente... Tá. Vamos tentar, né? Vamos tentar depois. Ich bin gerade dabei. Ele tá fazendo, diz parece que... um link. Tá diz que ele não consegue participar da chamada. Tá, então ele vai fazer um link agora, ele já vai mandar. Tá. Muito obrigada. Alô? Sim, eu consegui fazer. Não. Pode sim. Tá bom? Qual valor que fiz? Recording in progress. Pode colocar 51? Tá? Tudo bem então, obrigada, tá? Tá bom, eu vou ver. Tchau. So, jetzt haben sie schon den Link? Den Link gekriegt. Also es geht relativ schnell. Guck hier, da haben sie es schon. Wir brauchen sie sozusagen nur noch hier den oberen Link anklicken und schon sind sie drin. Okay. Und warum esse Bart? Ach so, das. Was hast du jetzt gemacht? Das ist jetzt eingestellt. Ich habe auch Augenbrauen jetzt dickere, ne? Sollen wir uns das verkleiden oder was ist jetzt? Nein, aber ich habe hier irgendwas eingestellt. Entschuldigung. Wie stellt man das denn ein? Okay. Jetzt irgendwie so, oder? Lassen wir jetzt mal so, okay. Oh. So. Ja, Gott sei Dank ist mein Bart weg. Ja, es kann sein, dass er keine gute Verbindung kriegt. Was ist auf dem Bart? Die Internetverbindung ist instabil. So. So, ich höre. Oi? Dr. Fabio? Stumm schalten. Wir haben aber alles hier. Ist alles da. So, hört er jetzt was? Hier, guck mal, Mikrofon geht bei uns. Er muss sein Lautsprecher. Jetzt sein Mikrofon. Por favor, ligar microfone. Eu acho que o seu microfone tá silencioso. Bei mir ist alles laut. Warum höre ich denn jetzt hier keinen Ton? Originalton? Nein. So. Jetzt, Agora sim, agora deu certo. Also ich habe hier eine Einstellung. Entschuldigung, das war mein Spaß jetzt. Me ouvem? Estão me ouvindo? Sim. Somente Tá o bom. Dr. Fábio parece que tá com a câmera desligada. O Roger fez um ajuste de vídeo, agora ele tá com um bigode e tá com a sobrancelha. Eu tô vendo. So, okay. Eu acho que o áudio do Dr. Fábio está com problema. Da habe ich jetzt was gehört. Ich habe was gehört. Wir hören ihn ganz weit hinten. Sein Mikrofon hat irgendwo ein Problem. Fábio, tu ouve? Tá ouvindo? Agora, ó, tá conectando o áudio. Sim, Acho sim. que agora vai. É. Steht dir gut. Oi, vocês estão ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Só que agora eu não consigo. Ah, agora eu tô vendo vocês. Aleluia, finalmente. Finalmente. Então, eu vou me apresentar novamente, que eu já falei com a doutora Cristina, meu nome é Anke, sou uma amiga do Roga, e o Roga, no momento, ele está ficando aqui na minha casa, aqui no Mato Grosso. Esse é o motivo por que ele não consegue participar daquela audiência em outubro, né? Porque ele vai ficar mais tempo aqui.
E por esse motivo ele quer pedir para fazer por uma videoconferência. Inclusive, o oficial de justiça que fez a intimação, inclusive, ele até já anexou no processo, né? Sim. Mas a questão toda é que, assim, a gente tem que informar o endereço do Holger no processo, explicando por que ele não pode. Eu não posso simplesmente no processo dizer que ele está em Mato Grosso. Eu falei para entende? ele, eu participei da última audiência, né? Eu acho também, ele mal se expressou. Não é que ele não quer informar, né? Ele sabe que, vamos dizer, ele não precisa colocar, vamos dizer, eu moro na zona rural, né? Não é uma coisa que tá um perigoso, né? Assim, tipo assim. Exatamente. Então, eu acho que se eu coloco o meu endereço, não vai ter problema nenhum, né? Então, eu não sei até que ponto, inclusive, até no processo, às vezes a gente consegue, às vezes, pedir sigilo nesse endereço, somente para a justiça. Não sei se tem essa opção. É que eu vou informar que ele está morando no interior do Mato Grosso do Sul, em tal cidade. Não, Mato Grosso do Sul não, Mato Grosso do Norte. Mato Grosso mesmo. Sim. Por isso que eu tenho que informar o juízo, que ele se mudou, então ele quer fazer por teleconferência, mas aí eu tenho que... como justificar. Eu tenho que justificar. É só dizer assim, a localização, interior da cidade tal. Isso, tranquilo. Porque a outra oportunidade, a outra opção seria ele ir para a audiência, né? Mas quem vai pagar os custos? Esse é o problema. A justiça não vai assumir, né? Mas assim, volto, não tem problema a gente dizer que ele está morando aí, mas eu preciso dizer para o juiz onde ele está. Sim, tranquilo. Simplesmente eu dizer assim, eu fazer uma petição pedindo para, o Holger está morando em outro lugar e não vai poder participar. Aí a juíza vai dizer, tá, mas ele pode estar em Porto Alegre, ele pode estar em São Leopoldo, ele pode... Não, eu tenho que informar um local. Sim, sem problema nenhum. Só isso. Sim. Se você me disser, ele está no interior de tal lugar, doutora, e aí ele quer fazer por videoconferência porque ele não tem dinheiro para pagar os custos da viagem. Ponto. Noch eine Sache, die ich sagen möchte. Die haben sich ja immer beschwert, ich würde sie ja belästigen und stalken und alles Mögliche mit Sandra machen. Jetzt bin ich weg, ist auch nicht in Ordnung. Was wollen die denn? É contraditório, mas isso na verdade não. O problema é que toda a vida ele foi proibido para voltar pro sítio, para não encontrar com a Sandra e tudo isso daí. Agora tá longe, agora é que ele volta, né? Não, mas eu sei, eu entendi. O problema todo é só dizer, ele está morando em tal lugar. Sim, eu não posso dizer, ele não está mais em Porto Alegre. A gente vai dizer, entende? Sim. Eu tenho que dar uma... Oi? Sim, nós vamos mandar depois o meu Pois endereço. não? Nós vamos mandar depois o endereço dele para vocês informarem no juiz, tá? Então isso daí vai ser resolvido. Dann können wir jetzt mal mit den Adressen anfangen, denke ich mal. Tá, daí outra coisa, na verdade, na intimação consta, inclusive até no processo, que ele foi intimado 3 vezes em vão. Mas o endereço que estava dentro do processo era o endereço e o telefone do Marcelo. Por que isso? Porque era um endereço... Acho que a Sandra informou o Marcelo, mas assim, é que o oficial de justiça tentou localizar ele de todas as formas. O importante foi que o oficial encontrou ele. Se foi 3 ou 4 ou 5 tentativas, não tem problema. Seria pior se não tivesse encontrado. Isso já foi uma tentativa, na verdade, de não conseguir encontrar o Holger, porque todo mundo sabe, dentro do processo, ele deixou o telefone dele, ele sempre estava disponível através do telefone. Por que não fez contato antes, né? Mandou, deu um telefone errado, inclusive às vezes nem de um amigo, né, na verdade, até de um inimigo, o Marcelo, né? Então, ele achou estranho. Sim, mas é que foi a forma que o oficial de justiça encontrou para localizar ele. Assim, mas agora de novo... ele me colocou um bigode em mim. Não, assim, ó. O Holger fez umas brincadeiras aqui, ó, agora ele me colocou um bigode. Sim, tô vendo. Eu tô vendo, aqui, ó. Sim, assim, ó. Para o processo, esta informação de 3 tentativas, de ter entrado com o Marcelo, não faz diferença nenhuma, porque o oficial de justiça, ele é um funcionário do fórum encarregado de intimar. Ele não leva prova nenhuma, ele não vai assim, não. Ele simplesmente vai dizer, tentei localizar, consegui localizar, intimei. Pronto.
Sim, e aí, o que entendi. ele informou na certidão? Ah, o Roger pediu telepresencial porque não está mais aqui. Ponto. Entendi. Né? Não, assim, o oficial de justiça não altera em nada o nosso processo. Tá, entendi. Até vou dizer mais. A questão mais é uma questão de direito, é uma questão de validade ou não do contrato que eles assinaram na Alemanha. Sim, exatamente. Essa daqui foi a nossa segunda pergunta, né? Porque, vamos dizer, qual contrato, qual lei, na verdade, porque quando há o casamento na Alemanha, normalmente é pela lei alemã, né? Que, na verdade, também vai ter a dissolução dos bens, né? Na verdade, a divisão dos bens. É isso que nós estamos defendendo. A nossa defesa é que se cumpra o contrato que foi assinado na Alemanha. Pela legislação alemã ou pela legislação brasileira? Pela legislação alemã. Alemã, né? Que eu acho que ela é bem parecida, né? Ela é bem parecida com a brasileira nesse caso, né? É que assim, o que aconteceu... Sim, Pode né? falar, doutora Cris. Não, nesse caso porque o que acontece? O que a gente está pedindo é a participação final nos aquestos. Sim. Tá? E isso vem do direito alemão, foi trazido praticamente igual do direito alemão para cá. Sim. Aqui no Brasil, isso é pouco usado, tá? Entre os brasileiros aqui. Mas, como a senhora mesmo disse, na Alemanha é comum. E tem que se provar, porque, na verdade, a Sandra, o que eu vi dentro do processo, ela tá falando só pelo motivo do sítio, as outras coisas que estão no nome dela, que é dela, mas ela tem que provar de onde que veio. Não, só um pouquinho. O que aconteceu aqui, tá? Quando eles foram lá para o consulado em Berlim, o consulado em Berlim traduziu errado o regime de bens. O consulado de Berlim, quando foi traduzir a certidão de casamento deles, traduziu o regime de bens como separação total e não final de aquestos. O que isso quer dizer? O que tiver no nome dela é dela, o que tiver no nome dele é dele. Esse é o contrato de separação total, né? Mas o que a gente está dizendo? Houve uma tradução errada, tanto que a doutora Cris registrou o pacto antinupcial traduzido em Gravataí, tá? Então, assim, o Roger trouxe para nós, trouxe a tradução, a doutora Cris foi lá, registrou. Então, hoje, o que está registrado? Está registrado o contrato da Alemanha aqui no Brasil, traduzido. E é isso que a gente está defendendo. Uma pergunta. Se fosse no caso de separação total de bens, mesmo estando em nome da Sandra hoje, teria de provar de onde que ela recebeu. Porque não pode ser simplesmente uma doação nesse valor, alguma coisa que alguém vai, tipo assim, vai ficar pelado, vai colocar tudo em nome da parceira, né? E tem que comprovar de onde que veio, né? Isso tudo nós estamos discutindo. A gente pediu no processo cópia das declarações do imposto de renda da Sandra, a gente pediu para se comprovar, isso tudo a gente já pediu, porque nós também entendemos que houve uma injustiça com o Roger, tá? Sim. Nós entendemos que ele é uma vítima da Sandra, mas a gente tem que respeitar o processo, a gente tá fazendo, as coisas estão indo bem, elas estão tudo dentro do que tem que acontecer, né? Claro, não na rapidez que se queria, mas aí a gente teve uma pandemia no meio disso tudo que atrasou tudo, né? Entendi. Não sei como é que foi aí no Mato Grosso, mas aqui foi bem complicado. Outra coisa que eu vou dizer, dentro do processo, a gente descobriu, dentro do processo que a gente viu que a Sandra agora ela tá com um novo endereço, tá? Esse endereço dela é Rua Castelhano, no lote Cerro Azul. Fica, me parece, uns 5 ou 6 quilômetros longe do sítio. Aí, inclusive, o Roger, ele pediu um amigo dele para verificar se tem alguém no sítio. Quem que está no momento no sítio? Porque se a Sandra houver outro endereço, na verdade, o Roger podia pedir para voltar para o sítio dele. Não tem nenhum motivo de ele ficar ausente, né? No caso. Na verdade, nós vamos fazer essas perguntas no dia da audiência, porque assim como vai ser tomado o depoimento do Roger, vai ser tomado o depoimento da Sandra, e ali nós vamos questionar, inclusive para as testemunhas, onde ela está morando,
né? Se ela saiu do sítio, o que está acontecendo? Mas eu O acho momento- importante, sim, mas eu acho importante, vamos dizer, sem lógica, para não também atropelar o judiciário, no caso, né? Mas no momento que o Roger está sabendo que o sítio, por exemplo, não sei se está abandonado, pode ser que está abandonado, pode ser que está arrendado, né? Pode ser um monte de coisa que está lá. E, na verdade, alguém pode até roubar as coisas dele lá. Então, eu acho que tem uma certa urgência, né? E a partir do momento que a Sandra, ela coloca outro endereço no processo, a gente tem que presumir que ela está morando em outro lugar, né? Que o endereço ele é declaratório, ela pode estar no sítio e só declarou que saiu, até porque pode ser uma estratégia da advogada, porque nós vamos pedir aluguel desse período também que ela está morando lá e que o Roger não está, o sítio é do Roger, então ela pode declarar que está morando em outro lugar, mas continua morando lá no sítio. Para qualquer coisa que eu falar com o juiz, eu preciso prova, eu não posso só alegar, entende? Sim, mas por esse eu não posso motivo, ficar, juiz, aconteceu, eu fico tumultuando o processo e eu só atraso o processo. Tudo que eu declarar, eu tenho que provar. Eu tenho que ter documentos. O juiz só vai analisar se tiver documento. Sim, Direito mas é prova. O próprio processo consta o endereço novo da Sandra. Se Sim, a aí gente eu vou No questionar. processo de divórcio? Sim. Vocês Não. estão conversando, eu tô abrindo aqui para olhar. Então, se tiver essa informação, que é uma informação nova dentro do processo, eu acho que não há por que esperar essa audiência em outubro. Dá para fazer essa pergunta, né? Essa pergunta e saber onde que ela mora mesmo e para saber se o sítio está abandonado. Tá, mas em qual o processo que está dito que ela se mudou? Eu tô No olhando processo, na separação, não tem nenhuma petição nesse sentido. Só se é no Maria da Penha. Não, mas esse endereço foi na intimação que o Roger recebeu para a audiência. Isso war in EPROC drin. Eu vi dela in EPROC. Final Paganinas. Die haben das erst Officio an mich geschickt. Und Tem assim, ó, tem a Patrícia da Silva Costa, tem o Paulo Não, Ricardo aqui Pimenta ó, Araújo. não, aqui ó, no mandado de intimação de audiência tem Rua Castelhano, Isso. Varanda 97. Sim? É que assim, nós vamos ter que ver da onde eles tiraram esse endereço, tá? Isso, exatamente. Então, já que existe essa informação, e se o amigo do Roger se confirma que ela não está morando mais no sítio, eu acho que já dá para tomar umas providências antes dessa audiência, né? Tá, só que é importante o seguinte, a Sandra, assim como o Roger, também foi intimada da audiência por WhatsApp, tá? Ela também foi intimada por telefone, Sim, certo? sim. Então, isso pode ser, eu não sei onde é que fica isso. Eu também, como o Dr. Fábio, não sei da onde foi tirado esse endereço Wer wohnt jetzt auf der Sitz? dela, tá? Wer hält sich dort auf? Qual era o endereço dela anterior? O É o endereço O da... sítio. Rua Estrada de Santa Castelhano. Cruz 5735. É mais mesmo Entrada 5500. Eu Pois tenho eu não sei de onde saiu esse endereço. Está no sistema, ela não informou. Pois é, Não, aqui no sistema. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. aproveitando enquanto o Fábio olha, Roger, ela rolou como testemunha a Patrícia e o Paulo Ricardo. Quem são? Paulo Ricardo, Polícia Militar. Desculpe, ela tem contato todos anos com dele. Ele visita nós, ja, e tem café, tem bolas, tem tudo. Ja, e ela visita nós privado também. Que coisa de testemunha. Amigo, então. Ele visitava a casa de amigo dela? Sim, também. Wir haben ihn auch besucht. Na verdade, era um amigo da família, né? Amigo deles, dos dois do casal. Ich weiß gar nicht, was der aussagen will. E a Patrícia? Patrícia ist die Biologin, die bei uns Projekte gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was sie É uma aussagt. bióloga que fez o projeto, mas eu até falei para o Roger, eu não sei, duas testemunhas, elas não sabem de quem Mas- são mas vão o dizer patrimônio. O que eles vão saber se o Roger tinha uma casa na Alemanha? Eles não vão saber nada disso, né? Die können gar Mas- nichts zusagen zu unserem finanziellen.
Sachen kann Mas isso eu acho até vantajoso, né? E essa questão do Holger ter a casa na Alemanha, a gente prova com documento. O que a gente precisou provar na audiência, né? Nós precisamos provar na audiência que a Sandra não tinha dinheiro, que ela não tem dinheiro para fazer tudo que foi feito. Isso que a gente foi provar. Isso eu acho que nenhuma dessas testemunhas, porque na verdade a testemunha tem que falar a verdade. Eles também não vão conseguir inventar alguma coisa. Não vai ter, acho que pouca importância se é Patrícia, se é outro policial. Die Militärpolizisten können wir eigentlich bei der Maria de Peña benutzen, weil wenn der schon Sandra aussagt, dann muss sie ihn ja kennen. Wie kann sie ihn kennen, wenn sie nur eingesperrt war? Kannst du mal ganz kurz übersetzen? O Holger fala que, na verdade, porque essa alegação... Tá, eu descobri do endereço. Vou dizer para vocês, tá? Na procuração que ela juntou no processo, lá no início do processo, tá? Informa o seguinte, Estrada Santa Cruz, 5709. É o sítio. Tá, o que aconteceu aqui em Gravataí? Gravataí teve mudança de nomes de ruas, tá? Certo? Então, se eu coloco no sistema do fórum, às vezes eu tenho que fazer adequação, tá? Eu tenho uma rua aqui com um determinado nome, só que daí quando eu vou botar lá no CEP dos Correios, abre um nome totalmente diferente. Aparece do CEP, né? Isso, então assim, em princípio, deve ser isso que aconteceu, porque o número lá é o mesmo, né? O número do mandado lá é 5709 também, da onde ela foi, deixa eu ver. O mandado da Sandra tá aqui. Mas a gente conversou com um amigo do Holger, inclusive que ele se propôs para ir lá no sítio, e ele disse que existe esse endereço, e sabe onde que é. Então o lote de Cerro Azul não é lá no sítio, não é o mesmo. Ah, mas é a parada 97 lá, não? Das sind drei Stationen weiter, als man bei uns reinfährt. Na verdade, são 3 lotes, acho que são uns 5 quilômetros longe. Nein, das sind 5 plus... Não, a parada é que em Gravataí o endereço é por paradas. É diferente um pouco. São 3 paradas, parece. São 3 paradas antes do... Mais 5 quilômetros. 3 paradas e 5 quilômetros. 5 quilômetros de Estrada de Santa Cruz, mais 3 paradas. Mas é que assim, ó, se vocês forem olhar, o endereço está como 5709, Estrada Santa Cruz, Rua Castelhano. Gente, que confusão. Eu acho que indo lá para os sítios, ele vai descobrir se realmente ela está morando lá ou não. Eu acho que depois... Tá, eu acho assim, ó, primeiro lugar, se tem alguém que pode passar lá, ótimo. Vai lá, olha se ela tá lá, se ela não tiver... A gente vê o que faz com essa informação. Sim. Como o Fábio disse, nós precisaríamos, seria muito interessante uma prova mais concreta de que ela não está lá, mas ok, tá? Sim. Mas, pela minha experiência aqui em Gravataí, isso aqui, essa divergência de nome de rua é em função dos sistemas não fecharem, tá? Entendi. É isso, porque o número é o mesmo, né? Então, mas para ficar mais tranquilo, se tem como alguém ir lá olhar, ok, né? Vai lá, dá uma olhada. Eu vou dizer assim, ó, eu se fosse advogada dela, eu ia dizer para ela ficar em cima do sítio até morrer. Com certeza, com certeza. Então, assim, acho que ela deve estar lá ainda. Vamos ver isso daí, vamos ver se a gente consegue descobrir isso daí, tá? Sim. Aí vamos passar, tem outro assunto também. A Sandra, ela alegou que o Holger estava fazendo uma lavagem de dinheiro, estava inclusive aquela denúncia parece que como que chama? Na Receita Federal? Das war Fazenda, die Secretaria des Fazenda em Porto Alegre. Secretaria de Fazenda, dizendo que o Holger entrou com alguns projetos sem até a procuração da Sandra. Mas, por outro lado, a Sandra, vamos dizer, o Holger entrou na inscrição deles, né?
Então, ela juntou o Holger dentro da inscrição. Então, essa alegação que ele não teria a procuração para poder agir, para fazer projetos no nome dela, o Holger está dentro da inscrição. Consta o nome dele. Tá, mas ele fez... Ela, onde é que está isso? Tá no extrato Isso não tá da Secretaria da Fazenda. Da hat sie gesagt, das wäre ein super guter Beweis. Hab ich É damals porque na mas verdade, é a que Sandra alegou que o Holger estava fazendo projeto sem ter a procuração da Sandra, né? Mas dentro da inscrição consta o Holger como sócio. Ja, und dafür hat sie mich dann angezeigt. Né? E ela mas fez a assim, denúncia. Ela fez a denúncia. isto não... É essa que uma isso confusão. não está no processo de separação. Sim, esse está no processo. Mas eu acho assim, que o o que Holger que quer uma orientação, enfim. Gut, jetzt É que a gente precisaria uma cópia desse procedimento para poder dizer o que tem que ser feito. Na verdade, assim, o Holger me disse que ele já mencionou uma vez com a dona Cristina, né? Sobre esse fato, que na verdade que essa denúncia, nessa denúncia, eu não sei, eu acho que pode ser também numa outra audiência junto com o Dr. Drayton, né? Que foi falado sobre esse assunto, né? Mas tudo bem, esse daí é a parte, parte da separação. Mas aqui para nós, tá? Não faz assim grande diferença. E outra coisa, da mesma forma que tudo que a gente fala ou escreve no processo, eu preciso provar, Sim. ou por documentos, ou por testemunhas, ou seja lá, perícia, tá? Sim. O que a Sandra alega, ela tem que também provar. precisa provar. Certeza. Was passiert eigentlich E mit einem, eu- wenn man zerstört und kaputt machen, verkauft, O verschenkt? problema é que, na verdade, assim, a demora no processo, né, é problema só que corre risco da Sandra, na verdade, vender os bens, porque não teve nenhum relatório sobre os bens que tem no sítio, né? Então, a cada dia que passa, ela pode estar Mil por dia. desfazendo de tudo que tiver lá, né? Como parece que ele já fez, né? Já deixou morrer os peixes, já deixou morrer os animais que estão lá. Né? Aves, peixes, por isso, cachorros. É que assim, depois vai caber uma ação de indenização da Sandra. Primeiro, Mas a vai gente... pagar com quê? Vai pagar ela com não quê? tem dinheiro? Ela não vai ter Eu mais. entendo, mas é que ela fez muito bem planejado. Nós hoje, o que ela fez? Ela fez a Maria da Penha, ela entrou com a separação e dizendo que o Holger não tinha mais nada. O que a gente fez? A gente defendeu, a gente disse não, o bem é do Holger, tanto que a juíza determinou que não pode ser vendido o sítio enquanto não definir o processo, né? Mas Só que a gente também fica amarrado. Eu não sei de que maneira seria possível para garantir os bens também que estavam no sítio, né? Os animais também, que são de grandes valores, documentos, coisas pessoais, tudo isso daí. Na verdade, o trabalho dele intelectual, que tá todos os equipamentos, né, que ela reformatou. Todo o trabalho dele, que ele demorou anos, né, para fazer isso, né, e agora ela formatou simplesmente os aparelhos, né. Então, isso também é um prejuízo que dificilmente que alguém vai conseguir pagar isso de volta para o Holger, né. Wer will das bezahlen? Ninguém vai conseguir pagar esse daí. E, na verdade, a própria justiça... Na verdade, eu acho que deixou acontecer um erro, né? Um erro judicial, porque de deixar na mão da Sandra, sem de colocar ela como fiel depositária, né? Ela deveria ser a fiel depositária dos bens que estão lá e deveria ter feito um relatório sobre tudo que teve no sítio. Die verarscht die ganze Justiz. Né? Ich meine, es ist ja Eu não sei se tem alguma maneira para segurar os bens. Tudo bem, ela já sumiu com muita coisa, né? Mas a cada dia que passa, ainda corre mais risco de sumir com o resto, né? Tá, mas o Holger tem um relatório disso, ele deve ter. Deve ter, ele já fez um relatório tudo sobre isso daí. Eu acho que tem que fazer com uma medida provisória para entrar e para segurar esses bens, né? É que, infelizmente, o imóvel foi registrado no nome dela de uma forma errada. Então, assim, hoje ela está fazendo tudo dentro da lei que ela conseguiu comprovar, né? Ele tem o relatório e a gente vai pedir depois para ela dar satisfação disso, né? Hoje existe uma ordem que ela não pode vender nada.
Also darf man mit Hilfe. Mas eu acho que assim, é sobre o bem imóvel, né? Mas as coisas móveis que estão lá. Esse é o problema, né? Auto, Motorrad. Die ganzen Isso que Werkzeuge. são os bens móveis, se trata dos animais que estavam lá, né? E quem que vai assegurar, né? No final. Alles. Tudo. Ich meine, Isso, na verdade, tinha que ter algum meio para documentar isso daí, para fazer um pedido de ela tem que prestar conta, né? Tem que dar conta. Ela é fiel depositária até se resolverem essa divisão patrimonial, né? A fiel depositária ela já é. Tá? Mas no sítio. Não, de tudo que está lá, ela é a fiel depositária. Mas, e ela vai ter que dar conta. Tem alguma lista? Né? Eu entendo o que vocês vão dizer. Eu até vou peticionar. A gente peticiona agora. Se o Holger puder nos mandar essa relação ainda hoje, a gente peticiona. Vai mandar. E aí a gente pede para um oficial de justiça ir lá fazer o levantamento. Mas o que vai acontecer? A gente peticiona, aí o juiz vai dar para a advogada dela se manifestar, isso leva tempo. Aí se a advogada não se manifestar dizendo que não quer, a juíza vai decidir e aí já é a audiência. Mas a gente faz, não tem problema. Eu acho importante, é só para explicar que o processo ele demora. Começo, não é assim, eu pedi agora, ela já vai mandar um oficial de justiça. Como todo processo tem um contraditório, a gente faz um pedido, aí o juiz pede para outra parte se manifestar. E aí depois ele vai decidir. Entendi. Entendeu? Mas eu acho importante de fazer isso agora, mesmo que se chega na data da audiência, claro. Porque na audiência já tem o resultado daquilo, né? Já se não tiver, né? A gente requer o pedido. Sim, e aí a advogada está junto. Com certeza. Né? Então, ele vai mandar e dar esse relatório, tá? Ele vai mandar esse relatório para vocês ainda, junto com o endereço daqui, para fazer essa petição. Dentro do processo, na nossa defesa, tá? Foram juntadas muitas imagens, muitas fotos de como é que era a propriedade. Sim. Tá? E a advogada dela não falou, que eu lembro, falou nada sobre isso. Tá? Então, na verdade, quando eu recebo um processo, como nós lá fizemos, juntamos várias fotografias que o Holger mandou, né? Muita coisa mesmo. Se eu não me manifesto dizendo, não, essas fotografias não são válidas, se eu não falo, em princípio elas estão valendo como prova. Sim. Certo? Sim, mas eu acho importante de fazer essa lista. Ele vai fazer hoje essa lista sobre os bens que estavam na propriedade. Ok. Né? Ok. Tá. Aí ele tem outra pergunta ainda, que ele me colocou uma lista aqui, e sobre o acordo que foi feito com o Dr. Fernando, né? O Dr. Fernando, na verdade, ele falou que quem rescindiu do contrato foi o Dr. Fernando, não foi ele, né? E aí depois, na verdade, eles fizeram um acordo onde o Holger, na verdade, ele desiste de qualquer processo que ele poderia, na verdade, responsabilizar o Dr. Fernando por alguma coisa que pode ter prejudicado ele, né? Então ele acha, por que ele fez isso, sendo que foi o Baretti, o Fernando que rescindiu? Ele não precisava nem ter feito esse acordo, porque na verdade não precisa, mas não foi o Holger que entrou com a reclamação na OAB? Foi, mas o Holger, na verdade, não teve êxito, né? Na verdade, ele agora, com esse acordo, ele não consegue mais reclamar. Ele acha que o Dr. Fernando ele ajudou a Sandra desde o início e, na verdade, foi antiético com ele. Daí, eu não conheço os processos, eu não sei como é que o Dr. Fernando atuou, tá? A gente tem o número dos processos, inclusive, esse agir do Dr. Baretti foi bom para nós, tá? Porque o que ele fez? Até então, o Holger e a Sandra pagavam os custos do processo, todos eles, certo? Certo. Quando ele renunciou os poderes, quando ele disse que ele não representava mais o Holger, ele também peticionou nos processos, dizendo que a Sandra, a partir daquele momento, não tinha mais condições de pagar as custas do processo. Certo. Porque quem
Por quê? Porque ela era sustentada pelo Hogan, Andere hat ja diese Resumindo. geklaut. certo? Certo. Então, eu não... Talvez assim, eu não vou dizer que ele não... Serve Eu como não vou... prova. Já tá, não, isso já está no processo de divórcio, tá? Isso já está lá. Nós juntamos essas manifestações no processo de divórcio. Então, exatamente mais uma prova de que quem tinha capacidade financeira sempre Era o foi o Hogan, Entendi. tá? E o doutor Fernando, se tentou ou não, como falar, beneficiar a Sandra nos processos, pode até ser. Só que neste momento ele não pensou. Neste caso, ele nos ajudou, tá? Entendi. Ele tendo renunciado e ter entrado com petição, pedido assistência judiciária para ela, na verdade, ele deu uma prova para nós de bandeja, praticamente. Entendi. Mas tá bom, eu acho que... Da haben wir alles. Eu acho que por enquanto é só, e ele vai fazer essa lista, vai mandar o endereço onde se encontra agora para fazer a petição dentro do processo, né? Und eben halt, dass Mhm. es alles per Webmeeting gemacht wird. Ne? Und, Ja. achso, und ich werde jemanden besorgen, wenn Sandra die Rechner übergeben sollte und alles ist Ah, drauf, tá, e- dann stelle ich jemanden, der die Rechner abholen kann. E tá, e no dia da audiência, que na verdade a Sandra, agora ela foi tipo solicitada para ela entregar os computadores, né? Isso. No dia da audiência vai ter que ser alguém lá que testa os aparelhos, né? Porque pelo web meeting ele não vai conseguir receber, então ele vai ter que mandar uma pessoa receber e primeiramente também ligar os computadores para verificar se eles foram formatados ou não. Para verificar o estado deles, né? Bei Gericht. Also wenn sie die Rechner nur E tem abgeben, que ser. hinstellen. E não adianta ele receber o computador sem ter nada em cima dele, né? Sim, sem nada dentro dele, por causa dos nada softwares dentro que dele. ele Então, na precisava das verdade, licenças. e isso vai ter que ser feito por uma perícia ou por uma pessoa da confiança do Hogan, né? Na verdade, é uma pessoa de confiança do juiz, não do Hogan. Ou do Porque juiz. o Hogan é parte. Sim, É o então- juiz que vai então- pedir. A gente então- pede para o juiz, Pode pedir, então. nem que eles chamem alguém da TI. A gente não sabe se ela vai trazer esse computador, né? Então Mas ela assim, pode a partir do receber- momento que Se ela esses trouxer. equipamentos, a gente vai pedir para o juiz. Tá, exatamente isso. A que gente ele pede para o pediu. juiz nomear um perito para ver. Isso, exatamente. Isso que ele queria pedir, entendeu? Para não receber nenhum desses equipamentos sem constatar se tem alguma coisa acima deles ou não. Tá, sem Tá. problemas. Então tá bom, então. Okay, dann war ich Beleza, então eu acredito que para hoje só era isso mesmo. Desculpa a confusão, o atraso aí, mas Não, tá. normalmente tudo eu, certo. não, eu gosto de estar no horário. Desculpa, eu não queria... Ele não estava de bigode e o Hogan, não sei o que ele fez ali. Não, ficou legal isso, ficou engraçado. Pois é, agora o Hogan tá de novo, ele vai ter que ir no cabeleireiro, barbeiro. Bom fim de semana, muito Beleza, obrigado. tá bom então. Tá bom, então muito obrigada. Tá? Agradecemos. Então eu vou passar bem. meu contato também para vocês. Então qualquer coisa daí Tá. pode também estar em contato, tá bom? Tá certo. Tá bom. Muito obrigada, bom final Obrigado. de semana para Obrigada. vocês. Tá Também. bom, tchau. Recording. So. Das war ja süß mit unseren Bärten. Wir konnten uns echt... hättest den Sie mal anmachen sollen, nicht um mich. Weil ihr nichts sagen. Ja, auch nicht. Also ich habe mal ausprobiert, das nicht mit der Brille. Und was ist. Also ich spiele ja nicht mit dem Scheiß. Da hat die irgendwie Palmen gehabt oder Washington oder was. Alles schon gemacht, ja? Okay. Ja, sorry. Ich bin Spielkalb. Du bist verspielt. Ja, das ist ja gerade das, warum ich eben halt auch den ganzen, das gehört dazu. Wenn du Ideen haben willst, musst du verspielt sein. Wenn du dann nur trocken und nüchtern bist, kommst du auf nichts. Ja. Ja, und ist so. Was haben wir denn gemacht? Ja, wir haben herzlich gelacht, ja. Warte, ich muss ja noch ganz kurz. Hast du es einigermaßen verstanden? Nein. Also. Stopp, ich halte jetzt erstmal an, okay? Aufnahme.